Esse surto autoritário que derrubou o governo Evo Morales na Bolívia pode ter sido fruto da precipitação e até do desespero desses sistemas de dominação que querem controlar a América Latina. Já tinha havido, como se sabe, a questão do Equador, aquela eclosão social, e depois houve a explosão, essa sim também no Chile. Houve a eleição pacífica na Argentina, mas com a derrota desse mesmo sistema. E mais recentemente a libertação do Lula. E há ainda algo muito perigoso, que é também a possível eclosão social na Colômbia, onde o governo do Ivan Duque sofre sérios reveses e a movimentação social é cada vez mais crescente. Mas e aí na Bolívia? Esse caos vai até quando? O governo hoje, aliás, não havia governo porque as forças golpistas não chegaram a um acordo. E quando eu falo em precipitação e desespero, eu me refiro a uma situação que estava estável, inclusive economicamente, socialmente, na Bolívia, que era o governo do Evo Morales, que seguia à risca o programa do FMI e não criava problemas para os Estados Unidos. No entanto, a embaixada americana com aquelas agências poderosas da DEA,